Esqueça os marcadores turísticos tradicionais, como o McDonald's, porque no Nepal você não encontrará nenhuma rede de fast food, mas poderá visitar um templo onde alimentam ratos com leite. Sim, você não ouviu errado. Isso é apenas a ponta do iceberg, pois neste país enigmático ainda vive uma verdadeira deusa. E isso não é uma metáfora, mas uma realidade que deixa qualquer um pasmo. Você já se perguntou o que leva homens a se afastarem voluntariamente para mosteiros isolados e a permanecerem em silêncio por anos? O Nepal é um lugar onde antigas tradições continuam a existir, mesmo que isso signifique que as mulheres ainda são proibidas de estar em casa durante a menstruação. E claro, não podemos esquecer das tribos isoladas que mantêm sua cultura trancada a sete chaves, inacessível para a maioria de nós. No Nepal, há tantos contrastes que é fácil se perder em sua diversidade. Aqui, a antiguidade coexiste com a modernidade austera, e cada canto esconde costumes e rituais surpreendentes. Pronto para mergulhar neste mundo? Vamos descobrir juntos. Fato número 1. Nepal. Não apenas o Everest, mas uma diversidade cultural que pode impressionar. Você pensa que o Nepal é apenas sobre o Everest e montanhas áridas? Está enganado. Este pequeno, mas incrivelmente rico país, apertado entre a Índia e a China, pode lhe oferecer muito mais. No Nepal, não há apenas altitudes, mas também vales, onde antigos templos, como velhos sábios, guardam segredos de milênios. Aqui vivem tradições religiosas que não apenas existem, mas pulsam na vida dos habitantes locais. O hinduísmo e o budismo, como dois amigos de longa data, entrelaçam-se, criando uma atmosfera onde cada passo na rua é uma imersão em uma cultura única. Você já ouviu falar dos 15 mil templos espalhados por todo o país? Todo o país? Sim, você não se enganou. Cada um deles não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas um verdadeiro tesouro de crenças e rituais. Enquanto alguns turistas correm atrás das trilhas rumo ao cume, outros podem se perder de cabeça em um mundo onde existem deidades vivas e rituais que provocam admiração e espanto. A cada passo você encontrará descobertas surpreendentes que desafiam a percepção habitual do mundo. O Nepal não é apenas um ponto no mapa, é um centro cultural e espiritual que merece, com justiça, mais atenção do que recebe. E se você está pronto para olhar para o Nepal através da lente de sua diversidade, prepare-se, uma verdadeira explosão cultural o aguarda. Fato 2. Kumari, a deusa viva que choca até os mais experientes. Você já ouviu falar da deusa viva? No Nepal, isso não é apenas um conto de fadas, mas sim uma realidade. Kumari é uma menina escolhida entre várias candidatas com critérios rigorosos, e ela se torna um símbolo de uma divindade em que milhões acreditam. Imagine só, essa menina não vive apenas entre as pessoas, ela é a personificação de uma divindade na Terra. Kumari não pode andar a pé, e você não vai acreditar, mas a carregam nos braços, como se ela fosse uma estátua viva. Essa tradição provoca não apenas admiração, mas também uma infinidade de perguntas. Como é ser uma criança destinada a carregar um fardo tão pesado desde cedo? E o que acontece quando a Kumari perde seu status? A situação é bastante dramática. Assim que ela atinge a maturidade sexual, a menina volta à vida comum e seus poderes divinos desaparecem repentinamente, como a neblina matinal. Você consegue imaginar como é difícil se adaptar à vida quando você não é mais Kumari, mas sim uma menina comum? A propósito, o processo de seleção da Kumari é uma verdadeira tortura para as pequenas. Elas passam por uma rigorosa seleção, onde cada detalhe pode ser decisivo. Assim, enquanto alguns turistas tiram fotos com o Everest, outros podem participar de cerimônias
e ver como a deusa viva, cercada de rituais, se torna o centro das atenções. O Nepal, com suas tradições estranhas, mas hipnotizantes, faz a gente reavaliar os conceitos de divindade e humanidade. Fato 3. Onde está o McDonald's? No Nepal. Não espere. Você já se perguntou por que não há um único McDonald's, KFC ou até Starbucks no Nepal? Não é apenas uma birra dos habitantes locais, é toda uma filosofia. Em um país onde as montanhas majestosas e os antigos templos atraem turistas de todo o mundo, os gigantes do fast food parecem não conseguir se estabelecer. Vamos entender o porquê. Em primeiro lugar, os nepaleses preferem com prazer seus pratos nacionais e a comida de rua, que é mais saborosa e barata. Pegue, por exemplo, o momo. É como um pastel, mas com alma. Ou o dal bhat, um prato nutritivo e equilibrado, servido com arroz e feijões. Os locais valorizam suas tradições e não têm pressa em trocá-las por um cheeseburger. Mas não se trata apenas de preferências. Grandes cadeias de restaurantes enfrentam desafios significativos ao tentar entrar no mercado nepalês. Para começar, não podemos esquecer dos altos preços dos produtos importados e das rigorosas normas sanitárias. E tem mais: a mentalidade. Os nepaleses tendem a confiar mais nos estabelecimentos locais do que em marcas desconhecidas com um sotaque ocidental. O fast food aqui não é apenas comida, é parte da cultura. Assim, enquanto os turistas sonham em saborear a comida familiar das redes de fast food, podem aproveitar tranquilamente os verdadeiros sabores do Nepal. No fim das contas, é curioso, mas é um fato. O fast food, em um país com uma rica história culinária, não é apenas a ausência de restaurantes, mas uma verdadeira afirmação da singularidade da gastronomia local. Fato 4. O templo onde as ratas são alimentadas com leite. Sim, você não ouviu errado. No Nepal, há um lugar que choca até os viajantes mais experientes. O templo Karni Mata, dedicado à deusa Durga, não é apenas um local sagrado, mas um verdadeiro paraíso para as ratas. Aqui, as ratas não só vivem, mas também são respeitadas. Elas são chamadas de kabars, e os moradores acreditam que essas criaturas peludas são a encarnação de almas que um dia foram humanas. Um paradoxo curioso, não é? Enquanto na maioria dos países as ratas estão associadas à sujeira e doenças, neste templo elas são verdadeiros santos. Todos os dias, os fiéis vêm aqui para oferecer leite e doces. Isso mesmo, leite. Os locais se dispõem a comprar uma quantidade considerável dessa bebida para agradar seus vizinhos do templo. Eles se preocupam com a higiene e a limpeza, pois se uma rata morrer acidentalmente, isso é considerado um grande infortúnio. Elas são enterradas com honras, como se fossem pessoas. A simbologia da adoração às ratas neste templo é bastante profunda. Acredita-se que, se uma rata tocar você, isso traz sorte, e se ela passar correndo, significa que algum ancestral está lhe ajudando. Assim, no Nepal, as ratas se tornaram não apenas parte da vida cotidiana, mas verdadeiros guardiões das tradições e crenças. E agora, imagine como é entrar em um templo onde, em vez de velas e estátuas, há uma verdadeira colônia de ratas se esgueirando sob seus pés. Este é um daqueles momentos em que a cultura colide com seu mundo interior e, para ser sincero, nos faz refletir sobre como percebemos o sagrado. Fato 5. Festa em que os cães são as estrelas do show. No Nepal, há uma festa que faz até os viajantes mais resistentes refletirem sobre a cultura e a relação das pessoas com os animais. É o Kukurtihar. E sim, neste dia toda a atenção está voltada para os cães. Parece estranho? Talvez, mas no Nepal isso não é apenas uma peculiaridade.
Todo ano, durante 5 dias, os locais celebram este festival dedicado aos fiéis amigos de quatro patas. Sim, você entendeu corretamente. Aqueles amigos que normalmente ficam jogados no chão pedindo um pedaço do seu jantar, desta vez se tornam verdadeiras estrelas. Eles são adornados com colares coloridos, recebem pétalas de flores e são tratados com petiscos que, a propósito, os cães claramente adoram. Esta festa não é apenas um ritual fofo, mas parte de um antigo calendário hindu, e foi reservado um dia inteiro para honrar a devoção desses animais. Os cães, neste dia, são considerados sagrados, e os locais acreditam que eles são guias para o mundo espiritual. Então, se o seu cão passar correndo, não se apresse em repreendê-lo. Talvez ele esteja apenas cumprindo uma missão importante. Imagine como, em uma cidade cheia de gente, ecoam os latidos alegres e risadas enquanto os cães, orgulhosamente exibindo suas roupas, recebem cumprimentos. Esta cena vibrante mostra como o Nepal valoriza seus amigos de quatro patas e, por sinal, faz a gente refletir sobre como tratamos nossos próprios pets. Em um mundo onde muitos simplesmente esquecem a lealdade e a devoção, este festival se torna um verdadeiro sopro de ar fresco. Fato 6. Ano do silêncio, quando as palavras se tornam desnecessárias. Você já ouviu falar que alguns homens no Nepal se retiram voluntariamente para mosteiros e ficam em silêncio por anos a fio? Parece estranho, não é? Mas isso não é apenas um capricho. É uma prática que permite escapar da correria e do barulho do mundo exterior. Imagine como uma pessoa, ao abrir mão das conversas, se mergulha em si mesma, em seus pensamentos e sentimentos. Os retiros silenciosos não são apenas para monges, mas também para pessoas comuns que buscam a iluminação interior. Elas podem deixar o mundo por alguns anos, abandonando telefonemas, mensagens intermináveis e até festas barulhentas. A vida delas se transforma em uma verdadeira arte do silêncio, e cada manhã começa com uma meditação que prepara o espírito para um dia sem palavras. Sentindo-se desconfortável? Não é de se admirar. O silêncio pode ser assustador, especialmente para aqueles que estão acostumados a falar sem parar. Mas para esses buscadores da verdade, ele se torna um verdadeiro alívio. Cada retiro desse tipo é uma oportunidade de limpar a mente do supérfluo e focar no que realmente importa. Em um mundo onde as redes sociais abafam a voz interior, tais práticas podem parecer distantes e exóticas, mas talvez sejam exatamente elas que podem nos trazer de volta a nós mesmos. Durante esses períodos de silêncio, até mesmo os relacionamentos com os outros mudam. As pessoas começam a se comunicar em um nível de sentimentos e não de palavras. A questão é: você está disposto a abrir mão da conversa habitual e experimentar esse caminho? Fato 7. O crematório como um palácio, quando a morte se torna um espetáculo. Você sabia que em Katmandu existe um lugar onde a morte não é escondida sob o véu da noite, mas exposta à vista de todos? O templo Pashupatinath não é apenas um local religioso, é uma verdadeira arena para a despedida da vida. Aqui, às margens do sagrado rio Bagmati, as cremações acontecem com tanta pompa que dá para imaginar que se trata de um último desfile de moda glamuroso. Os locais acreditam que, se você morre em Katmandu, é como ganhar na loteria. Você imediatamente chega ao paraíso. Por isso, peregrinos de todo o país se reúnem aqui, não apenas para acompanhar seus entes queridos em sua última jornada, mas também para se tornarem parte desse espetáculo. A cerimônia começa com o corpo sendo envolto em um tecido vibrante, e, em seguida, colocado em uma plataforma especial. Amigos e familiares se reúnem ao redor, trazem flores e acendem o fogo.
e então as chamas envolvem o corpo, enquanto o cheiro da fumaça se mistura ao aroma dos incensos, uma cena que não se esquece facilmente. Muitos locais acreditam que esse ritual garante às almas acesso ao céu, e assistir a tudo isso significa fazer parte de algo maior. E embora para um ocidental isso possa parecer chocante, no Nepal a morte é vista como uma etapa natural da vida, e não como algo a ser escondido. Portanto, se você decidir estar aqui para a sua última jornada, esteja preparado para encarar a morte de frente, e não se surpreenda se isso parecer mais uma celebração do que um luto. Fato 8. Uma tribo fechada. O mistério do povo Tsung, sobre o qual ninguém ouviu falar. Imagine um canto do mundo onde o tempo parou e a tecnologia é apenas um mito. Nas montanhas do Nepal, longe da civilização, vive a tribo Tsung. Esses caras, pode-se dizer, são verdadeiros guardiões de tradições ancestrais. Nos últimos poucos séculos, eles praticamente não tiveram contato com o mundo exterior, preservando tanto a língua quanto os costumes que poderiam surpreender até os viajantes mais experientes. A vida deles não é sobrecarregada por internet, celulares ou mesmo comodidades básicas. Você deve estar se perguntando como que eles sobrevivem? Muito simples. Eles se dedicam à agricultura, à caça e à coleta de frutos silvestres. Mas o mais interessante é que a sua isolação não é apenas geográfica, é também uma fortaleza cultural. As tribos vizinhas, que estão mais próximas da civilização, têm medo de entrar em suas terras, pois os Tsung veem qualquer estranho com desconfiança. Eles sabem que seu mundo não é apenas um lugar, é um verdadeiro universo, e qualquer um que tente invadi-lo corre o risco de enfrentar hostilidade. Curiosamente, os Tsung falam sua própria língua, que não tem paralelo em nenhuma das culturas vizinhas. É como se eles tivessem criado seu próprio código, que os ajuda a permanecerem invisíveis neste mundo agitado. Nós, por nossa vez, só podemos imaginar como é a vida cotidiana deles, repleta de rituais e costumes que provavelmente já foram esquecidos por outros povos. Portanto, se algum dia você planejar uma viagem ao Nepal, lembre-se, nem todo mistério está aberto aos viajantes, e a tribo Tsung é uma daquelas enigmas que permanecem atrás do véu do tempo. Fato 9. Sinfonia religiosa, como hindus e budistas oram juntos. No Nepal, onde a sonoridade dos mantras e o aroma do incenso estão presentes a cada passo, o hinduísmo e o budismo se entrelaçam em uma dança que surpreende até os buscadores de espiritualidade mais experientes. Imagine só, em um mesmo complexo de templos, onde caixas vermelhas e amarelas com oferendas estão lado a lado, pessoas, ignorando as diferenças religiosas, coexistem em plena harmonia. Não se trata de uma mera idílica fantasia, mas de uma realidade onde, em vez de conflitos, prevalece a compreensão mútua. Muitos moradores locais nem sequer pensam em quem exatamente acreditam, pois os rituais e cerimônias fluem facilmente de uma tradição para outra. Ao entrar em um templo, você imediatamente vê budistas meditando ao lado de hindus que elevam suas orações. É como se dois sabores distintos de sorvete, chocolate e baunilha se misturassem em uma única taça e, em vez de brigarem, criassem algo verdadeiramente maravilhoso. Há ocasiões, como nas festividades do Dashen ou no Ano Novo Tibetano, em que todos se reúnem para celebrar, sem perceber que seus rituais podem ser diferentes. Isso acontece no Nepal, onde as tradições não só são respeitadas, mas também vistas como parte da cultura comum. E quanto às disputas sobre quem chegou primeiro a esta terra, quem se importa com isso,
quando é possível simplesmente desfrutar da riqueza dessas crenças. Como resultado, os mundos do hinduísmo e do budismo não apenas se cruzam, mas também criam uma unidade surpreendente, que leva a refletir que as diferenças não são barreiras, mas oportunidades para crescimento e compreensão. Fato 10. O mistério do pé grande, o Yeti nos Himalaias. A lenda do Yeti, essa criatura de neve misteriosa, continua a viver e aquecer as almas dos aventureiros no Nepal. Os Sherpas, que conhecem essas montanhas como a palma de suas mãos, contam histórias sobre encontros com esse ser enigmático e, acredite, não são apenas invenções para turistas. Cada expedição que tenta desvendar o mistério do Yeti se torna uma verdadeira busca, desde pegadas na neve até sons estranhos à noite. Imagine-se subindo as montanhas, enquanto uma tempestade de neve se intensifica ao seu redor, e de repente você ouve algo que faz seu sangue gelar. E são apenas os Sherpas, narrando como viram pegadas que não poderiam pertencer a nenhum animal conhecido. A propósito, as impressões encontradas a mais de 4.000 metros de altura ainda permanecem um enigma para os cientistas. Elas são como sinais cósmicos, misteriosas e sedutoras, como se dissesse: olhe mais fundo, se tiver coragem. Mas é claro, os céticos dirão que tudo isso não passa de mitos. Mas quem de nós não gosta de uma boa história sobre o pé grande? Afinal, os Himalaias estão repletos de mistérios, e o Yeti é apenas um deles. A questão não é se o Yeti realmente existe, mas como a lenda dele une as pessoas e as inspira na busca pelo desconhecido. Fato 11. A comida que une Dal Bhat, o rei da mesa nepalesa. Vamos falar sobre a verdadeira estrela culinária do Nepal, o Dal Bhat. Não é apenas uma refeição, é um verdadeiro ritual. Imagine que em cada casa, desde as densas florestas tropicais até as altas montanhas, esse prato aparece na mesa 2 vezes ao dia. Por quê? Porque não é apenas nutritivo, mas também versátil. Dal bhat é a combinação de arroz cozido, bhat, e sopa de lentilhas, dal. Mas espere, isso não é tudo. Frequentemente são adicionados diversos curries, vegetais e até carne, se você tiver sorte. É como um canivete suíço no mundo da comida. Sempre dá para acrescentar um toque pessoal. Como é preparado? Dependendo da região, cada chefe traz seu toque especial. Alguns generosamente adicionam especiarias, outros utilizam receitas secretas da cozinha da avó. Há até a tradição de comê-lo com as mãos, o que, por sinal, torna o processo mais pessoal e íntimo. Não acredite se alguém disser que é apenas comida. É uma cultura inteira, entrelaçando costumes populares e as preocupações do dia a dia. Dal bhat não é apenas combustível para o corpo. É uma refeição que conecta as pessoas, aproxima-as e lembra que, em cada canto do Nepal, vivem verdadeiros apreciadores da gastronomia. Portanto, se algum dia você estiver no Nepal, não perca a chance de experimentar essa comida lendária. É como levar um pedaço da alma local e sentir o ritmo da vida. Fato 12. Viver sem endereços, como encontrar o caminho no Nepal. No Nepal, acredite se quiser, até pouco tempo atrás, não havia o conceito de endereço. É como se você tentasse encontrar sua pizzaria favorita em uma grande cidade, mas em vez de placas, tivesse apenas os bons conselhos dos vizinhos. Os locais se orientam por pontos de referência. Do lado daquela árvore que fica perto da casa antiga, vire à direita e depois na curva, onde o cachorro sempre dorme. E aí, imagine que você chega a uma pessoa e pergunta onde ela mora, e ela responde: passe pelo Loja Vermelha, depois siga em direção àquela pedra grande e onde começa a trilha, é a minha casa. É engraçado, mas é assim que muitos nepaleses vivem. Nessas condições,
as pessoas se tornam verdadeiros mestres da navegação, desviando de todos esses endereços invisíveis, como navegadores na selva. Isso cria uma atmosfera de união. Cada um conhece todos ao redor e está disposto a ajudar. Não é de se admirar que no Nepal cada pessoa seja um verdadeiro serviço de informações ambulante. É verdade que isso não significa que o país não tenha tecnologias modernas. Aplicativos móveis e GPS, claro, já estão chegando, mas muitos ainda preferem o bom e velho jeito de se comunicar. Assim, eles vivem, confiando na memória e na experiência, transformando a busca por um endereço em uma verdadeira aventura. Portanto, se você está planejando ir ao Nepal, prepare-se para ter paciência e esteja pronto para reviravoltas inesperadas. Por exemplo, seu endereço pode ser apenas atrás do cipreste. Fato 13. O Everest não é o principal desafio. Sim, você não ouviu errado. O Everest não é o único gigante no Nepal, e para ser sincero, existem trilhas nas proximidades que podem apresentar verdadeiros testes e não deixarão espaço para um passeio fácil. Estou falando das trilhas na região de Annapurna, que, embora menos conhecidas, podem facilmente ofuscar a coroa dos Himalaias em termos de dificuldade. Por exemplo, o famoso trajeto até o campo base da Annapurna não é apenas uma caminhada, mas uma verdadeira prova de resistência. A altitude, a partir da qual você começará, é de tirar o fôlego, quase 3.000 metros acima do nível do mar, e depois subidas, descidas e passes. Não se esqueça de que aqui você não está apenas caminhando por um caminho. Você está cercado por geleiras, rios montanhosos e vastidões sem fim, onde cada passo é uma luta contra seus próprios medos e cansaço. E se você acha que o Everest é o auge do desafio, então você deve se aventurar na trilha até o passo Torongla, cuja altitude ultrapassa 5.400 metros. Isso não é apenas uma subida, é um verdadeiro teste, onde você terá que enfrentar mudanças bruscas no clima e a aclimatação. A dificuldade da trilha está no fato de que não há tempo para reflexões. É preciso avançar, para não se tornar uma vítima da altitude. Portanto, se você está em busca de verdadeiras aventuras e deseja testar sua resistência, esqueça os selfies na moda no Everest e dirija-se a Annapurna. Lembre-se de que as verdadeiras dificuldades estão à sombra das grandes montanhas, e não em seus picos. O Nepal não é apenas um país, é uma verdadeira mosaico de picos divinos, mitos e tradições vivas. Aqui, em um só lugar, se encontram majestosas montanhas, cercadas por lendas, e uma cultura que é impossível não sentir. Em cada canto desta terra, seja na agitada Katmandu ou nas tranquilas vilas nas alturas, respira-se a história, que pode ser tanto vista quanto vivenciada. Os habitantes locais, apesar de todos os desafios, continuam a seguir seus costumes, mantendo uma conexão espiritual com os ancestrais. E assim, você caminha por ruas estreitas, cercado por antigos templos, onde cada pedra parece sussurrar sobre grandes eventos. Não se esqueça de que este não é apenas um lugar para trekking e aventuras, mas um verdadeiro coquetel cultural, onde você pode saborear uma cozinha exótica e testemunhar rituais autênticos. O Nepal não é apenas um país, é um lugar onde deuses, montanhas e lendas se encontram, criando uma atmosfera única que pode surpreender até os viajantes mais experientes. Então, compartilhe nos comentários o que mais te impressionou no Nepal. As montanhas, a cultura ou talvez a comida local? Se achou interessante, curta e se inscreva para não perder os próximos episódios sobre países que guardam incríveis segredos.